Olá pessoal, aqui é o Carlos Martins para mais um giro de mercado em 5 minutos, dessa vez para o dia 18/12 com os fechamentos do dia 17. Ibovespa caindo de novo 1,2%, de novo cravando aqui na linha de tendência de baixa, dessa vez, tendência de alta, desculpa, mas que pode jogar o preço para baixo, dessa vez perdendo a linha um pouquinho mais inclinada que passava por baixo. Ela estava passando um pouquinho lá em cima, mais para cima, lá perto da casa dos 87 mil, ele caiu até 86.400, então ele perde um pouquinho essa parte da linha também. Mas o triângulo em si, ele ainda está cravado, né? A gente considera cravado, está muito próximo. Ele já fez algo semelhante aqui na semana passada, e depois ele deu uma subida. Então ele pode ainda se recuperar. Se ele não se recuperar, a gente está com o ombro, cabeça a ombro desenhado aqui. A gente está em topo histórico. Isso quer dizer que a gente tem uma projeção aqui de 6.200 pontos para baixo, para o índice voltar para casa dos 80, 79 até 80 mil pontos, tá? Quando que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso se ele perder o que a gente chama de linha de pescoço. A gente tem essa própria linha do triângulo aqui, parece uma linha de pescoço, mas a linha do pescoço passa um pouquinho mais para baixo, tá? Ela está passando agora na casa dos 85.500, 85 até 85.500 mais ou menos. Tá coincidindo com essa outra linha de tendência cinza que está passando aqui um pouquinho mais para baixo. Se perder os 85.500, ele deve continuar o movimento de queda até os 80 mil pontos. Aqui o Bovespa Futuro, que também tem uma figurinha de ombro, cabeça a ombro aqui bem delimitada. Como a gente teve dois topos aqui antes do topo mais alto, e a figura ombro, cabeça a ombro, ela permite, né, que tenha dois ombros de cada lado. Então pode ser que a gente ainda tenha volatilidade durante algumas semanas antes dessa figura acontecer, tá? Mas ela também joga o preço lá para casa dos 79 mil pontos. O que a gente tem que ver é que não tem uma figura desesperadora de reversão forte como apareceu em 2008, por exemplo, né? Onde a gente via lá ilhas de reversão em Petro, Vale, na máxima histórica e tal. Dessa vez o mercado já está mais pessimista, ele não está apostando com tantas fichas assim nessas máximas históricas. O mercado está rateando muito, né? Já ficou o ano todo nessa de faz máxima volta, faz máxima volta, faz máxima volta. Então o que a gente tem de projeção para baixo também não é nada muito distante, né? A gente estava nos 79 mil pontos aqui ainda no comecinho de outubro, né? Então a gente está em dezembro, a gente não está falando de uma correção que vai levar anos para trás, mas sim está desenhando uma correção para baixo no gráfico. Isso está bem nítido, e para isso desmontar o gráfico precisa começar a subir agora. Não tem mais para onde o Ibovespa andar de lado. Se ele quiser continuar fazendo máxima histórica, ele tem que começar a subir agora no dia 18 e vai ter que continuar subindo até o dia 31. Não tem opção. Se ele resolver não subir, ele vai abrir projeção para baixo, lá para voltar para os 80 mil pontos. E o nosso amiguinho que está já para o lado de lá é o dólar, né? Lembra que o dólar é inversamente proporcional ao índice. Ele já fugiu aqui para cima dos 3,90, né? Ele está se segurando aqui na resistência do 3,92. Está bem nítido que ele está segurando essa resistência do 3,92, mas ele rompeu o triângulo para cima. Ponto positivo, né? Para quem não gosta de ver o dólar subindo. Ponto positivo desse rompimento é que ele foi machucado, então a projeção não é mais até os 4,40, mas sim até os 4,20. Muda muita coisa? Não muda muita coisa, tá? Mas são esses 20 centavos aqui levam o preço, a projeção de preço agora para um patamar onde ela já esteve várias vezes. Já esteve em 2016, já esteve nesse ano e de lá voltou. Então corrobora com a indefinição do Ibovespa. A partir do momento que o dólar subir, se ele romper 4,20, aí ele volta para a projeção de 4,40. Se romper 4,40, a gente já tem uma análise feita aqui que aponta que uma possibilidade de ir até os 5,40. Tá? Então, o dólar a gente vai ter que ficar acompanhando mesmo, mas o cenário é bem nítido que ele está se desenhando para o lado mais pessimista. Tá? Mas ainda tem chance de voltar, né? Sempre tem esperança. Vou falar agora dos papéis. A Petrobras segue abaixo da resistência do 23,44. Nessa região de preço ela pode cair até os R$ 20,71, né? Ela tem algumas intermediárias aqui no meio, mas o mais importante mesmo são os R$ 20,71 lá embaixo. Aqui a Vale 3 que continua com uma projeção de baixa até os 48,76. Se perder 43,17, lá em cima o stop dela está na casa dos 55,30. O Banco do Brasil continua se sustentando lá em cima,
né? Ele está fazendo, se fosse um ombro cabeça ombro, estaria super torto, bem fraquinho, nem vale a pena operar. Ele se romper aqui os 46,33, pode ir até os 50,48. Na região que ele está aqui, próximo suporte está só nos 39,61. O Itaú hoje perdeu, né, o 35,32, mas não deu stop. O stop dele está muito próximo, está aqui no 34,15 mais ou menos, mas não bateu, tá? Então a projeção dele bater lá nos 38,47 ainda não está perdida, vai ficar perdida quando ele perder os 34,15, mas como ainda não perdeu, ainda não está perdida. E vamos falar agora da Ambev, que continua na sua intraprojeção. Ela está fazendo exatamente aquilo que a gente estava pensando que ela podia fazer, que é ficar andando aqui, né, de ladinho entre as duas linhas. Continua entre 16 e 17 reais, está agora no 16,10. E com essa formação aqui ela acaba fazendo um novo triângulo. Daqui a pouco esse novo triângulo deve aparecer aqui no gráfico e deve gerar uma nova projeção para a gente. Se for uma projeção para baixo, pode gerar aqui 3,67 a partir dos 16,40. Ele pode gerar uma projeção para baixo de 13 reais lá. A gente tem o 13,27 desenhado nesse outro triângulo aqui, pode ser até menos que isso se ele for para baixo, tá? E se ele for para cima, ele pode voltar a Berlim daqui entre 19 e 20 reais, aquela região de resistência fortíssima. Demorou muito para romper, quando rompeu ficou um pouquinho lá em cima, depois voltou de novo. E o Bitcoin? Bitcoin, que a gente falou no último vídeo dos caçadores, né, de carniça, que são aquele povo que começa a comprar quando entra nessa região de desespero. Parece que não fui só eu que tive essa impressão, né? Muita gente começou a comprar o Bitcoin, ele bateu no suporte aqui do 343, tá? E subiu. Qual que é a diferença dessa alta para as altas que a gente teve antes, né? Essa alta fez com que ele rompesse essa linha de tendência de baixa que mais compridinha, que vem desde os 6.000, desde a época que ele começou a cair, tá? Por que é diferente dessa outra aqui? Se você pegasse, vamos traçar uma outra linha de tendência aqui, para a época que a gente teve esse pump aqui, ó, a gente pegava as duas máximas aqui, ó, e a gente pega aqui, quando ele fez o pump, ele chegou até a linha, mas não passou, né? Ele deu aquela chegada na linha, ficou andando nela, depois tentou passar da linha, mas continuou seguindo a linha, né? Veio se distanciando um pouquinho, daí que ele fez a segunda linha, tá? Dessa vez ele já pula desde o comecinho da barrinha para fora, passando a linha de tendência que foi montada. Isso aqui é um sinal bom, né? Um sinal de que ele está deixando a região da tendência de baixa. É um primeiro passo para andar de lado. Então, um primeiro passo para ele parar de cair. Até então a gente estava só vislumbrando que ele continuasse no 2.900, depois de 2.900 fosse para 1.800. Isso aqui é um primeiro alerta de que ele pode parar de cair, mas é muito importante ele não cair abaixo dos 2.946. Tá? Se ele continuar acima dos 2.946, ele pode ir criando novas figuras de projeção de preço aqui e talvez até uma recuperação. Projeção de alta agora, nenhuma, tá? Projeção de baixa, ela continua bem forte. Ele bateu nas projeções iniciais que a gente tinha de baixa. Ele tem muito suporte forte aqui, então é normal que ele fique de lado aqui, tá? Mas se ele perdeu 2.900, ele vai continuar ladeira abaixo até o 1.800. Então essa aqui é uma região importante, mas é tipo a beira do precipício, né? Se passar daqui, ele vai num precipício mais baixinho lá embaixo. Agradeço muito a presença de todos e até o próximo Giro de Mercado em 5 minutos.